Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com todos vocês a respeito de uma passagem que todos nós conhecemos, aquela em que Jesus anda sobre as águas. E Pedro fala: mestre, se me chamares, eu também ando sobre as águas. E Jesus fala: vem, Pedro, anda sobre as águas. E Pedro anda. E como ele era um ser humano como qualquer outro, ele olha para baixo, vê que ele está andando nas águas, fica com medo e afunda. Então nós tendemos a achar que Pedro deu uma amarelada, né? Poxa, Pedro estava andando sobre as águas e deu uma amarelada e duvidou de si próprio e não andou sobre as águas. E a gente fala isso assim como se nós, se tivéssemos naquela situação, também não faríamos a mesma coisa. Com certeza sim. Você imagina a seguinte situação: você está diante de Jesus, Jesus está andando sobre as águas, literalmente andando sobre as águas todas molinhas, e ele andando como se elas fossem sólidas. E aí ele fala para você: anda, vem cá, ó, vem aqui, anda sobre as águas. As ondas, tudo muito turbulento. Quem de nós também não amarelaria? Amarelaria. Então, queridos e queridas, quando é que nós amarelamos na nossa vida? A todos os momentos. Veja bem, quando nós abraçamos uma religião, seja ela qual for, a nossa intenção é nos tornarmos pessoas melhores. Porque se nós formos buscar religião, achando que nós vamos conseguir a bonança material, nós estamos no lugar errado. O lugar certo para conseguir bonança material é lá no banco. A gente pega dinheiro emprestado, faz investimentos, enfim. Dentro de qualquer religião, nós vamos em busca de valores espirituais. E valores espirituais nada tem a ver com valores materiais. Então nós não podemos confundir a nossa busca a uma religião com bonança material. E eu vejo, infelizmente, muitas pessoas e muitas religiões pregando isso. Nós temos que ter um certo cuidado, porque isso é uma armadilha armada contra nós, porque nós vamos desvirtuar os nossos objetivos e quando nós vermos, acordarmos, nós estamos tão emaranhados no erro que não vamos mais conseguir retornar ao início e buscar verdadeiramente os nossos objetivos. Mas quando nós buscamos uma religião, nós estamos em busca de melhoria espiritual, de que nós nos tornemos espiritualmente pessoas melhores. E por consequência, também vamos nos tornar pessoas melhores no convívio com as outras pessoas. Mas nós recebemos todos os ensinamentos, nós temos os evangelhos de Jesus e nós sabemos todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. E quando chega a hora de nós vivenciarmos esses ensinamentos, nós amarelamos assim como Pedro. Por quê? Porque nós ficamos com medo. Nós fazemos igual a Pedro, olhamos para baixo, vemos que as águas estão turbulentas, falamos: mestre, eu vou afundar. E afunda. É o que acontece conosco. Nós vamos desistir das religiões? Claro que não, que o problema não está nas religiões, o problema está em nós. O erro está em nós. Por quê? Porque nós ainda não trazemos para nós, para a nossa vivência diária, os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus nos diz: ama teu próximo como a ti mesmo, nós falamos, mas não vivenciamos. Quando Jesus diz: se alguém te se esbofetear uma face, ofereça-lhe também a outra, nós jamais vamos conseguir fazer isso se nós não nos predispusermos a nos tornarmos pessoas melhores. Claro que Jesus, quando fala se você levar uma bofetada de uma face e ofereça a outra, ele não está falando disso literalmente. Se alguém te ofender, seja com palavras, não revide. Não deseje mal para essa pessoa, nem mentalmente. É aí que está o X da questão. Quando nós conseguimos nos tornar pessoas mais ordeiras, mais calmas, mais tranquilas, nós conseguimos vivenciar os ensinamentos de Jesus. Mas enquanto nós estivermos amarelando, achando que o nosso Deus, o Deus que nos criou, que é um só,
não importa qual religião nós tenhamos, o Deus é um só, que o nosso Deus vai nos vingar, nós estamos amarelando. Por quê? Porque Deus não é jagunço de ninguém, Deus não vai vingar ninguém. Aliás, Deus vive só por amor. Então, como é que nós vamos achar que Deus vai nos vingar? Se alguém nos diz que Deus é assim, essa pessoa está errada. E nós não precisamos acreditar nela. Se a nossa religião prega isso, há algo de errado nela. Nós não somos obrigados a acreditar nisso. Se as pessoas que vivem ao nosso redor acham que é assim, elas estão erradas. Nós não somos obrigados a vivenciar esse tipo de experiência negativa, porque senão nós vamos estar sempre afundando e não aprendendo e não vivendo os ensinamentos de Jesus. Queridos e queridas, assim como Pedro, nós às vezes afundamos, porém Pedro, ele afundou naquele momento, mas depois, durante toda a sua vida, ele serviu de exemplo para todos nós. Ele foi uma pessoa caridosa em excesso. Ele foi a pedra angular onde o cristianismo se solidificou. Ele teve aquela experiência negativa, porém, ele aprendeu com ela. É assim que nós temos que fazer. Aprender com os nossos erros para que nós possamos acertar muito mais do que errar mais adiante. Não vamos ter medo de quando nós amarelarmos. Vamos ter medo, sim, de não termos coragem de reiniciar a nossa jornada a cada vez que nós cometamos algum erro. Porque se nós nos pararmos no primeiro erro, nós jamais vamos saber o quão bom nós podemos ser para as pessoas e para nós mesmos. Vamos seguir o exemplo de Pedro. Vamos afundar, mas vamos nos erguer e nos tornar pessoas melhores. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.